O Ibovespa abriu a segunda-feira no campo positivo, apoiado nas ações das commodities e em dados de produção industrial na China, que ficaram acima do consenso nos primeiros 2 meses do ano, com alta de 7%. Vamos agora ao fechamento e aos destaques que nortearam os investidores na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 0,74% aos 126.741 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou perdas de 0,26%. Após superar os R$ 5,00 durante o dia, o dólar fechou em alta de 0,22%, negociado a R$ 4,99. No balanço semanal, a moeda somou ganhos de 0,34% frente ao real. O resultado negativo do Ibovespa foi puxado pela queda das ações da Vale depois que o minério de ferro atingiu o patamar mais baixo em 7 meses. Além disso, a sexta-feira foi de ajustes para os juros futuros, que avançaram após a divulgação de indicadores macroeconômicos do Brasil, que vieram acima do esperado pelos investidores. Pela manhã foi anunciado um aumento de 0,7% no volume de serviços em janeiro na comparação com dezembro de 2023. Logo em seguida, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho, indicou a criação de 180 mil empregos em janeiro, bem acima da projeção de 85 mil novos postos de trabalho. Esses últimos dados sugerem um aquecimento da atividade econômica brasileira neste início de ano, mas limitam as expectativas mais otimistas em relação ao futuro da taxa básica de juros, a Selic. E para esta semana, o destaque fica por conta da super quarta, dia em que Brasil e Estados Unidos vão decidir as taxas básicas de juros. E a expectativa do mercado financeiro é de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduza a Selic de 11,25% para 10,75%. Bom, semana intensa, né, com decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. O momento, ele é muito importante para o mundo, né, já que ele está esperando por essas decisões para definir os rumos da economia. Então, o dólar representa reservas, poupança e preços no mercado internacional. E falando em preços, as commodities indicam reversão pela volta dos investidores nesses ativos. Então, vamos chamar o Miguel Daúde para falar com a gente. Vamos ter melhora dos preços da soja e do milho, como você tinha falado anteriormente, Daúde? Você acha que a gente está entrando numa rota melhor? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não tenho dúvidas, Priscila, que houve uma reversão do desejo dos investidores por esses ativos. Aí você fala, mas Daúde, a soja não está subindo agora, o milho também. Calma. Da mesma forma que nós avisávamos aqui, que isso poderia ter um forte ajuste para baixo, porque isso não ocorre de uma hora para outra. O que nós olhamos? A intenção dos investidores. Os investidores voltaram, isso é claro, pelos indicadores de fluxo, né? O money flow, o dinheiro de interesse daqueles investidores especuladores nesses ativos. Isso tudo é um cenário que há alguma dúvida, sim, exatamente o que você muitíssimo bem pontuou, Priscila, que é a taxa de juros dos Estados Unidos. Mas as pessoas falam, o que tem a ver com a taxa de juros dos Estados Unidos? Muito a ver, porque o dólar hoje, quer queiramos ou não, é a moeda mundial. Os grandes países, o Brasil, a quase totalidade das nossas reservas estão em dólar. A China tem trilhões de reservas também em dólar, por mais que ela tente substituir por ativo real, como ouro e outras coisas, o dólar determina. Como é feita a cotação das principais commodities do mercado internacional, petróleo, minério de ferro, soja, milho, exatamente também pelo dólar. Então, essa decisão é importante, porque existe ainda no planeta Terra trilhões de dólares que foram emitidos com taxa de juros real negativa. Então, se alguém oferece dinheiro com taxa real negativa de juros, todo mundo quer, porque aí começa a fazer investimentos em atividades cujo o ganho operacional é muito baixo, em empresas que têm uma expectativa de futuro também muito grande. E agora, né, tudo indica que a taxa de juros poderá cair, pouco, não hoje, ela poderá ter uma tendência de queda,
isso equivale a ligar o aspirador de dólares do Banco Central americano por esses trilhões de dólares que ali estão. E isso tudo acaba influenciando os preços. Nos ativos de grãos, a gente já percebe o interesse, né, desses investidores, talvez esperando uma mudança nesse cenário. Então, nesse momento, Priscila, o que com toda certeza e com toda garantia nós podemos dizer que há, sim, uma tendência de reversão no desejo dos investidores em busca desses ativos. Ah, mas não vai acontecer que dia, que hora? Não dá para saber. Não dá. Eu acho que isso é uma questão gradativa, que você, que está sempre ligado aqui no Canal Rural, nós vamos te posicionando. Mas isso pode reverter? Pode. Vamos dizer que o Banco Central americano hoje diga lá, eu vou aumentar os juros. Pronto. Né? Não acredito nisso, mas é uma tendência. E no Brasil, há uma decisão já garantida pelo Banco Central, que vai cortar 0,5 ponto na taxa Selic, que é uma tendência que ele já vem mostrando. No comunicado, o mercado está com expectativa muito grande para saber se essa tendência vai continuar. O Brasil está melhorando. Consumo, né, varejo subindo, a inflação, de uma certa forma, tende a ter uma ancoragem mais civilizada, né, diante das coisas. Então, vamos aguardar. O que nós não podemos, Priscila, é desanimar. Né? Negócio é isso. Você tem que ganhar dinheiro com um negócio no momento bom e no momento ruim. Depende de você ter essa visão, organizar o seu planejamento. Tá certo, Priscila? Tá certo. Paciência, né, Daoud? É isso que faz a diferença, às vezes, né, numa tomada de decisão. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Boa semana pra gente e até amanhã. Até amanhã, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.